E o evangelho de hoje ele é retirado de São João, capítulo 2, versículos de 13 até o 22. E ele nos leva a um episódio marcante. Jesus expulsa os vendilhões do templo e era tempo da Páscoa judaica. E o templo de Jerusalém estava cheio de peregrinos vindo de várias partes. Havia vendedores de bois, de ovelhas, de pombas, animais usados nos sacrifícios. E havia também os cambistas, que eram os trocadores de moeda, pois o imposto do templo só podia ser pago em moeda judaica. Era uma prática muito comum, um costume que fazia parte da estrutura religiosa da época. Mas algo se perdeu com o tempo. O templo, que era a casa de oração, havia se tornado um centro comercial. E Jesus, movido por um zelo ardente pelo Pai, faz um chicote de corda e expulsa todos dali, derrubando a mesa dos cambistas e dizendo: tirai isso daqui, não façais da casa do meu Pai uma casa de comércio. E essa atitude de Jesus, ela é profética e profundamente simbólica. Ele não age por raiva humana, mas pelo zelo santo, por amor à pureza da adoração. O gesto é um sinal. Deus não habita em lugares contaminados pela hipocrisia e pelo interesse. O verdadeiro culto não é feito de moeda, mas de coração sincero. O verdadeiro templo não é feito de mármore, mas de almas que buscam o Pai em espírito e em verdade. Os judeus, sem entender, pedem um sinal que comprove a sua autoridade. E Jesus responde com uma palavra misteriosa: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Eles pensam que Jesus estava falando do edifício de pedra, mas João nos explica. Jesus falava do templo do seu corpo. A partir desse momento, Jesus revela que o verdadeiro templo é Ele mesmo. A presença de Deus não está mais confinada a um espaço físico, mas se manifesta plenamente na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E pela fé e pelo batismo, nós nos tornamos templos do Espírito Santo. E ao celebrar a dedicação da Basílica de Latrão, nós somos convidados a olhar para dentro de nós e perguntar: que tipo de templo eu sou? Será que o meu coração é uma casa de oração ou se tornou um espaço de ruídos, negócios, mágoas e destruição? Será que Deus encontra em mim um lugar limpo, acolhedor, sincero, onde Ele mesmo possa habitar? Jesus hoje Ele quer purificar o templo do nosso coração, como purificou o templo de Jerusalém. Ele entra com o chicote do amor, não para destruir, mas para nos libertar de tudo o que profana a nossa alma. Por exemplo, o orgulho, a inveja, a mentira, a falta de perdão, a indiferença. Ele deseja reconstruir em nós o templo da fé, da esperança e do amor. E assim, meus irmãos, ao contemplar aquela basílica grandiosa de Roma, recordemos que a mais bela basílica que Deus quer habitar é o nosso coração. Cada Eucaristia é uma nova consagração desse templo interior. Cada confissão é uma restauração das suas paredes feridas. Cada ato de amor é uma lâmpada acesa no altar de nossa alma. E hoje deixemos que Jesus entre no nosso templo interior. Não tenhamos medo de deixá-lo derrubar as mesas das nossas falsas seguranças. Que nós permitamos que Ele reconstrua o que foi destruído pelo pecado em nós. E quando sairmos dessa celebração,
Saiamos consciente de que o verdadeiro templo de Deus caminha em nós, não feito de pedra, mas de carne e de fé viva. E que pelo zelo da casa do Senhor, que Ele nos consuma e que o nosso coração seja para sempre morada santa do Altíssimo. Assim nós oramos, assim nós pedimos e que o Senhor conceda a graça de que nós verdadeiramente sejamos templo onde Deus habita. Amém.